Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar novamente mais uma videoaula para os alunos do quinto ano. Vamos iniciar com a correção da atividade que a Pro enviou para vocês no grupo do WhatsApp, sobre a questão do conto de fada, um gênero textual que é relacionado à tipologia narrativa, quer dizer, os contos de fadas fazem parte dos tipos narrativos, pois possui aí as estruturas necessárias para serem enquadrados no grupo das narrativas. Como se trata aí de um gênero textual muito presente para vocês do universo infantil, eu acredito que a atividade feita com conto de fada foi uma coisa prazerosa para todos, né? Por se tratar de uma coisa muito relacionada ao universo infantil. Então, lá no nosso grupo do WhatsApp, a propostou aí para vocês esse conto, né, de um contista muito famoso, de destaque no nosso meio, que é Luiz Fernando Veríssimo. Até a Pro citou o nome dele quando a gente estava tendo aula sobre o gênero textual conto de fada. Então, vou ler para vocês o conto e depois a gente faz aí a nossa interpretação sobre ele. O conto chama-se Conto de Fada da Mulher Moderna. O título do texto já nos dá uma dica que esse não é um conto de fada, digamos assim, comum, tradicional, né? A gente já vai ter aí uma leve impressão de que alguma coisa vai acontecer nesse conto de fada que torna ele diferente dos contos tradicionais. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lá feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à salute, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Então vamos aí à nossa interpretação. Cite elementos que o texto Conto de Fada da Mulher Moderna transforma ele num conto de fada. Quais são lá os itens que transformam este conto, né? Este texto num conto de fada? A gente pode apontar aí, quinto ano, a presença de elementos mágicos, que é o caso da rã falar, né? Ele era uma pessoa que foi lançado um feitiço e se transformou numa rã, então a gente pode destacar a presença de elementos mágicos, o tempo indefinido, porque quando eu digo era uma vez, eu não defino o tempo, né? O tempo pode ter acontecido em qualquer momento, a palavra era uma vez torna aí o tempo indefinido, é uma das características do conto de fada. Então podemos colocar presença de elementos mágicos, tempo indefinido. O que mais a gente pode destacar aí nesse processo? O final, né? O desfecho dessa história termina com o tradicional e foram felizes para sempre, que é quando a gente consegue devolver a paz para aquela história no final. Então vocês podem colocar presença de elementos imaginários, tempo indefinido e desfecho da história de forma tradicional. Eu coloquei outra característica que eu encontrei aí. Contanto que elas fazem parte das características do conto de fada, podem deixar. Vocês podem ter aí percebido outra que a Pro aqui não está apontando. 2. Por que o conto apresentado não segue a estrutura de um conto tradicional? Ora, esse conto termina de uma forma inusitada.
ele não termina de uma forma tradicional, porque a princesa não beijou a rã para transformá-la novamente num príncipe. Então, isso aí é o que faz com que ele não seja um conto tradicional. A princesa não seguiu o roteiro, não beijou a rã e não transformou ela novamente num príncipe. 3. Você acha que os argumentos utilizados pela príncipe convenceu a princesa? Não, né, gente? Tranquilamente a gente diz que não. Porque em vez de beijá-lo, né, ela resolveu jantá-lo, né? Ela foi lá e comeu a rã em vez de beijar ela para ela virar um príncipe. Então, todos os argumentos que ele utilizou para convencer ela a beijar ele não foram suficientes. Descreva a princesa. Então, lá no texto, no início, diz que ela era uma princesa independente e que tinha grande autoestima. São duas características da princesa descritas pelo texto. Quinto, enquanto a princesa observava o lago do seu castelo, o que aconteceu? Uma rã pulou no seu colo, né? Isso aí é uma resposta que está explícita no texto. 6. Qual foi a proposta feita pela rã? E aí ele foi lá e propõe muitas coisas para ela. Aí, né? Ó, vamos analisar aqui. O que ele propõe para a princesa? Olha o que ele vem aqui e diz. Ele propõe para ela que ela, primeiro momento, beije ele, né? Ela vai beijar ele, é a primeira proposta. Depois eles vão se casar, morar no castelo dela. A mãe dele vai vir morar com eles, ela vai preparar o jantar todo dia, lavar roupa, criar os filhos, e depois de tudo isso é que eles vão viver felizes para sempre. Não é isso? Então, muitas propostas feitas por ele, que é, primeira proposta é beijar ele para ele se transformar num príncipe, depois eles vão casar, depois vão morar no castelo dela, a mãe dele vai vir morar com eles, ela vai fazer o jantar, vai criar as crianças, vai lavar a roupa e eles vão viver felizes para sempre. Tudo isso foi o que ele propôs para ela. 7. Qual foi a resposta da princesa? Lá no final ela dá uma resposta, né? Ela diz assim, eu, hein, nem morta. Essa foi a resposta dela, né? Baseado neste texto, justifique sua resposta. Então, por que ela disse eu, hein, nem morta? Porque ela analisou toda a proposta do príncipe e descobriu que, na verdade, ele queria uma empregada. Ele queria uma pessoa que fizesse muitas coisas para ele. Ele não queria uma esposa. Né? Depois que ela fez essa análise de da proposta que ele fez, de todos os itens dessa proposta, ela resolveu continuar solteira. Para ela, era mais vantajoso. Hoje a gente vai pegar aí nosso livro de português e vamos ter a aula aí sobre verbos. Então, na página 66, a gente vai dar início a mais uma classe gramatical, que é a classe gramatical verbos. Como substantivo, é uma classe gramatical extensa, então a gente vai estudar aí por tópicos. Nesse primeiro momento, a prova vai dar uma pincelada em todos os itens que a gente vai estudar logo mais de forma mais aprofundada. Então, hoje a gente vai descobrir o que é um verbo, que eu acredito que no quinto ano todos já saibam o que seria um verbo, mas para quem ainda não está apropriado do conteúdo, é uma nova oportunidade de vocês se apropriarem, porque no quinto ano vocês já tem que saber, né? Na base mais, digamos assim, simples, o que seria um verbo. Se alguém explana uma frase para o quinto ano e pede para ele destacar o verbo, é necessário que no quinto ano você já saiba identificar. Mas para quem ainda não conseguiu se apropriar desse conteúdo, vamos aí prestar atenção, que é uma nova oportunidade. Então, vamos aí. O verbo é a classe de palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões. É justamente isso aqui o ponto que a gente precisa trabalhar. Então vamos trabalhar aqui. Quando alguém perguntar ao quinto ano o que é o verbo é uma palavra que vai exprimir uma ação, um estado, uma mudança de estado, ou um fenômeno da natureza, que também é uma ação, só que praticada pela natureza.
Outra coisa importante dessa afirmação é que o verbo tem inúmeras flexões. É isso que eu quero que vocês entendam. Que vai ter aí, na classe gramatical verbo, diferentes coisas que a gente precisa estudar, todas estão relacionadas a flexões do verbo. No primeiro momento, eu trouxe para vocês aí 3 imagens e 3 frases. Nessa primeira imagem, a gente tem uma menina pulando corda e a frase é: Maria pula corda. Nessa frase existe um sujeito. Quem é o sujeito, Pragil? Quem faz a ação? Quem é que está pulando corda aí? Então é Maria. Maria aqui é o que a gente chama de sujeito. Qual é a ação que Maria está praticando o 5º ano nessa frase? A ação que ela está praticando é justamente a ação de pular corda. Então, pular corda aqui é o que a gente chama de verbo. O verbo aí é pular, porque é a ação que Maria está praticando. Quando eu tenho essa outra imagem, eu tenho um menininho correndo e aí eu coloquei: Pedro corre na rua. O sujeito aqui é Pedro, porque é quem está praticando. E o que ele está praticando? Qual é a ação que ele está praticando? Ele está correndo, né? Então, a ação aqui praticada por Pedro é correr. Então, eu posso dizer aí que correr é o verbo desta frase. João correu e caiu. Nesta frase, o sujeito pratica 2 ações, né? Então, se eu perguntar para o 5º ano qual o verbo desta frase, João correu e caiu, vocês aí com certeza vão me apontar esses 2. Ele correu, uma ação, e após ele correr, aconteceu outra ação que foi cair. Então, 2 ações praticadas pelo mesmo sujeito. Então, muito fácil de identificar o sujeito e também o verbo das frases, né? Aí vocês têm inúmeras possibilidades. A primeira coisa que vocês vão procurar quando alguém pede para que vocês classifiquem um verbo é se nesta frase está acontecendo uma ação, está acontecendo um estado ou está acontecendo um fenômeno da natureza. Tipo, choveu ontem em Petrolina. Quem é o verbo dessa ação? Choveu. É uma ação praticada pela natureza, por isso é chamada de fenômeno da natureza. Entenderam o que é um verbo, né? Vamos aí agora dar continuidade. O verbo, ele pode acontecer flexões que são formas do verbo, formas diferentes do verbo. Então, aqui no primeiro momento, a gente vai falar sobre as flexões que o verbo tem quando a gente trata de pessoa e de número. Nós já estudamos o que é número, né? Quando a gente trabalha com quantidade. Pode ser singular ou plural, no caso de português. Quando a gente trabalha com quantidade em português, a gente está trabalhando com singular e plural. E pessoa, a gente já sabe que os pronomes eles são divididos em pessoas, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Então, só de ver aí pessoas e número, a gente já sabe que vai estar trabalhando com pronomes e ao mesmo tempo com singular e plural. Então, vou apresentar para vocês aqui a flexão em número. Então, aí vocês já têm singular e plural, flexão em número. E em pessoa, a gente tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Quando eu trabalho com singular, o verbo está no singular, eu trabalho com eu, tu e ele ou ela. Quando eu trabalho com plural, que o verbo está no plural, eu posso trabalhar com nós, vós, eles ou elas. Isso aí é o que a gente tem de flexão em pessoa e número. Então, vamos trazer aí um exemplo. Eu estou aqui e digo para você, eu corro num parque. Corro, o verbo, está aí no singular e se refere a quem? A eu, a primeira pessoa, o sujeito praticou a ação. Mas daí eu mudo a frase e digo assim, ele corre no parque. Ele é a terceira pessoa, eu estou falando de alguém, de outro sujeito que praticou a ação. Eu corri no parque, eu, primeira pessoa, estou falando de mim, então, primeira pessoa, eu corri no parque.
Ele correu no parque. Ele, estou falando de outro, terceira pessoa. Eles correram no parque. Aí eu já levei, né, a pessoa para o plural, então o verbo automaticamente também tem que ir para o plural. Não existe eu colocar eles correu no parque. Por quê? O verbo, ele acompanha a flexão em número. Se eu estou utilizando uma pessoa no plural, o verbo também precisa estar no plural. Existe 3 tempos verbais que o verbo precisa seguir. Se eu estou falando de uma ação que está acontecendo agora, este verbo vai estar no presente. Está aqui, ó, presente, hoje, agora. Eu trabalho. Quando eu falo de uma ação que aconteceu ontem ou há pouco, eu estou trabalhando com o verbo no passado, que também pode ser chamado de pretérito. Eu trabalhei, ação já executada, passado ou pretérito. Se eu estou trabalhando com o verbo que uma ação que eu ainda vou executar, essa ação vai acontecer amanhã, né, ou mais tarde. Essa ação será futuro. Eu trabalhei no futuro. Então, os tempos do verbo são 3: presente, passado e futuro. Vamos falar dos modos, que é quando como você encontra os verbos. Os verbos, quando eles são, digamos assim, flexionados, eles estão em modos diferentes. Então, existe também 3 modos por verbo: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Quando eu trabalho com modo no indicativo, aquele verbo me dá a ideia de certeza, ele exprime certeza. Quando eu digo já compraram os brinquedos para a festa da criança, então eu tenho certeza que aquela ação aconteceu. Faremos uma reunião com os sócios na próxima terça-feira, então certeza que aquela ação vai acontecer. Tanto quando eu trabalho com presente, com passado ou com futuro, se o verbo estiver no indicativo, eu vou ter certeza da execução desta ação. Então, o indicativo nos exprime certeza que a ação acontecerá, independente do tempo que eu vou utilizar, se é presente, se é passado, se é futuro. Mas daí eu tenho um verbo que está no subjuntivo. Então esse verbo vai me exprimir dúvida, vai ter uma condição para ele acontecer, é uma possibilidade, é um desejo que aconteça e não uma certeza. Se eu digo, se você fosse ao local, ficaria impressionada. Então, quando eu utilizei aí o fosse, o verbo me deu a ideia de dúvida. Eu não tenho certeza se essa pessoa vai ou não vai, né? Eu explanei aí um desejo que ela fosse. Então, o verbo no subjuntivo me dá a ideia de dúvida. Se aquela ação vai ou não vai acontecer. Que você celebre com muita alegria este dia tão especial. Então eu digo que você celebre, eu estou aí desejando que a pessoa celebre e não tendo certeza que ela vai celebrar, porque esse verbo está no subjuntivo. E os verbos no imperativo são aqueles mais fáceis da gente identificar, porque são os verbos utilizados para dar ideia de ordem, né? Lá no gênero textual injuntivo, os verbos são muito utilizados, são muito conjugados nesse modo verbal, que é o modo imperativo, que é quando você está fazendo ali uma frase, um texto, e nesse processo você está exprimindo uma ordem, um conselho, um pedido, um convite, uma sugestão. Quando eu digo, não contem a ele, pois a festa é uma surpresa, então percebam que neste processo eu estou dando uma ordem a alguém. Como eu usei a palavra não, então eu posso dizer que é um imperativo negativo, porque tem a presença do não. Quando eu falo, leia as instruções para a montagem do equipamento, eu também estou dando uma ordem. Como não tem a presença do não, então aí é um imperativo afirmativo. Então é muito tranquilo identificar os modos verbais. Indicativo, certeza que a ação vai acontecer. Subjuntivo, dúvida se a ação vai acontecer. Imperativo, ordem para a ação acontecer.
Já vimos aí o nosso número e pessoa, já vimos o nosso tempo verbal e já vimos o nosso modo verbal. Claro que a gente vai ver isso mais a fundo, a gente só está dando uma pincelada, né, por alto em tudo que a gente vai ver de verbo. Agora vamos falar das formas nominais do verbo. O verbo no infinitivo é pessoal, tem um sujeito. Se estudarmos bastante, seremos aprovados. Impessoal não tem sujeito. Por quê? Porque aí eu não sei quem pratica essa, né? Na primeira frase, se estudarmos bastante, seremos aprovados. Quem é que estudar? Quem vai estudar bastante? Nós os alunos, nós as pessoas. Então tem um sujeito aí, é um verbo impessoal, ou um verbo pessoal. Se eu digo lutar, apesar das diversidades, é um desafio, nessa frase eu não consigo identificar quem é o sujeito, que eu perguntar assim, quem luta? Quem vai lutar? Você consegue definir quem é que vai fazer a ação dessa frase? Não. Então eu digo que eu tenho aí um verbo impessoal. Eu não consigo definir quem é o sujeito dessa frase. Quando o verbo está no gerúndio, então ele sempre termina com NDO. Então a frase vai ficar: estamos lutando. O verbo é lutar e eu levei ele para o gerúndio, então vai ficar lutando. Quando é no particípio, a gente vai terminar com dó. Então, a gente diz: o professor havia lutado. Então, sem a presença do NDO, gerúndio, DO, né, o dó, só particípio. Essas são as formas nominais do verbo. Então, a gente teve aí uma explanada, né, vamos dizer assim, uma introdução de tudo que a gente vai estudar de verbo. A gente depois vai aí em cada categoria, né, a questão do número e pessoa, dos tempos verbais, né, dos modos verbais e das formas nominais. A gente vai estudar mais a fundo, então já consigo perceber que pessoa eu vou trabalhar com os pronomes eu, tu, eles ou elas no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. Quando eu falo de número, eu vou trabalhar essa flexão do verbo tanto no singular como no plural, obedecendo aí quem? O pronome, né? Se eu estou trabalhando com pronome no singular, eu preciso estar com o verbo no singular. Se eu estou trabalhando com pronome no plural, eu preciso flexionar, que é transformar o verbo no plural. Os tempos verbais já me diz que existem aí 3 formas da ação acontecer, que ela acontece agora no presente, ela já aconteceu no passado, ela acontecerá no futuro, que é os tempos verbais. Os modos verbais é quando eu tenho um verbo que me exprime a certeza, eu já sei que ele está no indicativo. Quando ele me exprime dúvidas, ele vai estar no subjuntivo, e quando ele me dá uma ordem, ele vai estar no imperativo. Aí também tem as formas verbais, que é o verbo que está no particípio, no gerúndio e no infinitivo. No infinitivo tem 2 formas, que é a forma pessoal e impessoal. No infinitivo pessoal eu consigo identificar quem é o sujeito e no impessoal eu não consigo identificar quem é o sujeito. O gerúndio termina com NDO, né? A gente tem uma palavra, digamos aí, cair, aí vai ficar caindo no gerúndio, e no particípio ele termina com dó. Então, se eu tivesse esse mesmo verbo cair, no particípio será caído, né? Então, essa forma é muito tranquila de vocês identificarem as frases. Para casa, a gente vai fazer aí a atividade que está na página 67, 68 e 69 do livro de português, falando sobre essa introdução aí de verbo. Vamos ficar por aqui, até a nossa próxima videoaula.